Olá, olá, senhores. Mais um vídeo. Hoje é sobre o Evangelho e vamos estudar o título que está aqui no Evangelho, é o duelo. Então, é o vídeo 45 dessa série. Vou iniciar, a leitura. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos do Criador, e se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Não sei se na época que foi escrito o Evangelho, em alguns lugares ainda tinha o duelo, Que nos Estados Unidos tinha, na Europa tinha com espada, depois com revólver, pistola, Nos Estados Unidos tinha no faroeste, que provocavam um ao outro. Aí tinha duelo também. E outros, Países que a gente não sabe. Acho que aqui não tinha. Então, há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos do Criador que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra, pela mão dos homens, o verdadeiro reino do Criador ainda não se terá implantado aí. Reino de paz, de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras:
embainha a tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Por essas palavras, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo, colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer levá-la com sangue? Que ele trema, porque no fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-lhe necessário derramar sangue para salvar a minha honra? Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante o Criador. Pobre louco! Quanto sangue exigirá de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infame, como também o fizeste ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Só um instantinho. Não só o feristes com o Cristo, não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhes prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes. Como ele fez, né? Perdoai e orai pelos que vos ofendem. Bom, as novas informações nos relatam que nesses vários infernos que tem lá perto do núcleo da Terra, por exemplo, se uma pessoa esfaqueou a outra, ou naquela época, duelo de espada, né? Matou alguém assim, então quando ela desencarna, ela é magneticamente atraída para lá. Ela entra, abre-se uma porta, porque vários portais, né? Então ela entra junto com outros que já estão lá, fica lá dentro, vamos dizer, presa, e é constantemente esfaqueada, ou com a espada, ou outra arma cortante que tenha feito. Então o que acontece que eles relatam, isso aí foi... Eu vi um vídeo na Casa da Plataforma, né, quando o médium Pedro Augusto estava lá. Essa foi uma das novas informações. Então, a pessoa já desencarnada vai para lá, queira ou não queira, vai, porque cometeu esse crime. E então, quando entra, em cima, dos lados, atrás, embaixo,
ela fica rodeada de lâminas cortantes, facas, espadas de todo tipo canivete, outros tipos de arma cortante que tenha. Então, aí o que acontece? Ele vê aquilo, a pessoa faz isto, mas não adianta. Ela não foi cortada daquele lado porque ela fugiu para cá, mas aqui ela foi cortada. Então é cortado, por exemplo, cortou aqui pelo ombro o braço todo, mas braço automaticamente ele renasce ali. É como esses filmes de ficção que a gente vê esse tipo de extraterrestre, né, se auto-recuperar. É assim que acontece. Ele fica ali, depois corta a cabeça, corta a mão, corta embaixo, e tentando fugir, fica naquela agonia, pode ficar ali milhares de anos. Se arrependeu? Lembrou do que fez? Pediu a Deus? Aí vão lá os amparadores, pedem licença para entrar lá para resgatar. Eles não podem entrar assim, eles têm que pedir licença. Aí resgatam. Se não se arrependeu, ainda está xingando mais, ainda está falando muito mais mal do Criador, de Deus, aí continua ali durante muitos e muitos anos. Isso é isso que narra. Se a pessoa matou alguém com tiro, como atualmente esses assaltantes aqui no Brasil estão matando as pessoas, então se a pessoa foge, mata, se assalta, mata, né? Eles vão entrar num compartimento onde haverá armas de todo tipo, e aí começa a atirar. Faz um buraco enorme, daqui a pouco restaura o buraco no corpo verdadeiro dele, porque é um corpo sutil, né? Aí vem. É isso que as novas informações vêm dizer. Não estou inventando. É o que informa. Continuando a leitura. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio, autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá o Criador vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Somente a natureza. Ele conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite, sequer, que disponhais de vós mesmos, como o suicida, o duelista, se achará marcado com sangue quando comparecer perante ao Criador, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Vocês não vão, a realidade é que vocês não vão comparecer perante do Criador. Ninguém tem acesso. Isso foi uma maneira, naquela época, deles escrever, né? Como eles iam explicar que temos os guardiões, lá os anciões do karma, que veem o que a gente fez, né? Os senhores aí, veem tudo, passado, presente e também futuro. Como eles iriam explicar
que são os extraterrestres também, que nos conduzem para outros orbes. Naquela época, não poderia. Aí iriam chamar o Kardec de louco. E já devem ter chamado de qualquer maneira, né? Então, senhores, vamos atualizar, né? Então, quando a pessoa é ruim, faz coisa muito ruim, ela, com magnetismo, puxa lá para o núcleo da Terra, né? E vai lá para esses infernos e para o umbral pior. Todos aqueles que fazem certas... não precisa matar ninguém, basta se humilhar os outros, inveja, prepotência, poder, vai para diversos umbrais, tem escala de frequência de umbrais. Minha família estava no umbral, pode ser até que eu vá também, né? Minha família toda está, vai ver que eu vou, né? Mas eu creio que não é aquele umbral muito ruim, é um umbral mais leve, né? Então, mas muitas pessoas ficam presas aqui na Terra. Ficam milhares e milhares de anos presos. Agora estão resgatando essas pessoas, estão levando. Há também os que são missionários, mas são de outros planetas. Cumprindo a missão e ficou determinado que aquela pessoa tem que desencarnar numa certa idade, ela morrendo, ela falecendo, e cumprindo a missão, ela vai direta para o planeta dela e possivelmente vai descansar um pouquinho e possivelmente depois vai para outro cumprir. Porque lá do outro lado, gente, também não se fica com o bumbum sentado, não, tem que trabalhar. As pessoas dizem, morreu, descansou. Nós, para evoluirmos, nós temos que trabalhar. Olha lá nas colônias, um monte de gente lá, anos e anos e anos e anos trabalhando. Aí evolui, vai para outra dimensão. Outros vão ter que, ainda tem muito defeito apesar de ajudar, mas aí vai ter que reencarnar. E outros vão reencarnar para fazer trabalho aqui também, para ajudar as pessoas a fazer um trabalho espiritual. Então, aqui tem pessoas com missão, que são poucas, e tem pessoas devedoras cumprindo missão também. É uma missão, mas devedora. Ou seja, você tem que cumprir aquela missão para ver se você melhora e vai conseguir um lugar melhor. Muitos até fazem o trabalho direitinho, mas dizem que não vão, não. Não vão porque não mudaram. Tem que mudar o interior da pessoa. Aqui no Brasil, que eu noto, na maioria das pessoas, porque nem todas, né, mas a maioria, o que falta é humildade. Humildade. E o reconhecimento do erro. Aí na vida comum, no trânsito, o cara bate no teu carro e ainda ameaça a vítima. Prepotência, né? Que poder estraçalha o carro do outro e ainda quer bater no outro e ainda é ameaça. Não tem a humildade de reconhecer, eu errei, vamos então ver como é que a gente vai fazer. A obrigação é pagar o prejuízo, lógico, o que bateu. Vizinhos. Vizinho que não respeita o silêncio daquele horário tradicional. Aí bota a música alta para estourar o ouvido das pessoas, de tal maneira que a pessoa está vendo a sua televisão, não consegue nem ouvir. Tem gente que coloca, aqui havia muitas festas aqui perto, era um absurdo, era uma coisa horrível.
Aí um corajoso vai lá e reclama. Aí reclama, o outro não aceita a reclamação, aí começam a discutir. Aí a prepotência dos dois faz aumentar a briga. E um deles vai lá buscar arma e mata. Quer dizer, o do som alto não teve a humildade de dizer, e pedir desculpa, vou abaixar. Não abaixa o som, continua. Aí o cara, um cara que não seja muito prepotente, ele vira as costas, vai embora e telefona para a polícia. E a polícia demora tanto para vir, mas tanto para vir, se vier, que quando ela chega, já acabou a festa. Nada a fazer. E aí, perde-se a punição, né? Essas pessoas fazem isso também, que botam som muito alto, vai tudo lá, tá lá, ó, é assim. O umbral é assim, cheinho. Continuando a leitura, o duelo como outrora, o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente, ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que melhor sofresse a prova. Isso era feito na Idade Média. Colocavam ferro, a Santa Inquisição, para o outro confessar lá o que eles queriam, ou se declarassem que iam obedecer lá, né, os senhores da religião, e faziam isso. Água fervente. Isso aí não é papo furado, não, isso existiu. Houve, há muitos anos atrás, uma contenda, uma guerra entre Portugal e Espanha. Eu não sei o motivo, ou se li, já não lembro, né? Bom, então, os espanhóis, muitos portugueses, não gostam ainda dos espanhóis, não perdoaram, né? Muitos portugueses não perdoam os espanhóis até hoje. Como muitos brasileiros não perdoam os portugueses até hoje por ter levado o ouro lá para o país deles. Bom, então voltando ao caldeirão. Então, os espanhóis, porque antigamente havia caldeirões muito grandes, onde guardavam, sabe o que é um caldeirão? Vai ver que a pessoa nem sabe, né? É uma tigela enorme, vamos dizer com quase 1 metro. Então, é uma coisa assim enorme. Aqui, enorme, assim, às vezes batendo quase aqui. 1 metro, quase 1 metro. Largas, né? Não sei, material de madeira ou de ferro. Não, devia ser de ferro, né? De outro material. Então, o que os espanhóis fizeram? Quando eles pegaram os portugueses, os caldeirões estavam sobre uma fogueira, né? Madeira por baixo com fogo, fervendo com azeite, fervendo no azeite. Jogava os portugueses vivos dentro. Dor horrorosa. Minha Nossa Senhora, só em pensar me arrepia. Que crueldade. Que crueldade, meu Deus. Bom, continuando.
Eu estou toda hora ali porque é coisa para resolver, tá? Então tem que estar respondendo. Às vezes as pessoas demoram para responder, então eu pensei que demorasse, mas está respondendo agora. Deixa eu ver onde é que eu parei. Bom, vamos ver aqui. Que diris, no entanto... isso eu já li. Qualificareis esses costumes de insensatez. Mas isso existiu. O duelo é coisa pior do que tudo isso. Bom, eu já não concordo. O duelo é coisa pior do que tudo isso? Eu acho que é pior ser jogado num caldeirão fervente, né? Como fazem com os gansos, não sei qual é o país que jogam os gansos vivos dentro da água fervente para ser mais fácil tirar as penas. Coitadinhos, são cozinhados vivos. Dores horrorosas, né? A gente quando queima às vezes um dedo no fogão, que dor horrorosa, fica aquilo num dedinho, agora imagina. Isso é muita crueldade, esses seres merecem ficar, né? E merecem ir para habitar corpos de símios, como eles dizem, né? Que colocam certos seres assim. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza, inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas então isso não é voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? Ao juízo do Criador da Idade Média? Eu gosto mais de falar Criador. E nessa época a culpa era infinitamente menor. A própria denominação de juízo do Criador indica a fé ingênua, é verdade, mas afinal fé na justiça do Criador, que não podia deixar que um inocente sucumbisse, ao passo que, ao duelo, tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não é raro, é o ofendido que sucumbe. Bom, é o ofendido. Mas o sofrimento. Esta semana eu vi notícias como tem matado gente de idade, assim da minha idade. Assaltam as casas e não gostam dos idosos, ou o idoso fala alguma coisa e aí esfaqueiam até a morte, ele vivo, dão pancadas até o idoso morrer. Agora está assim também. O que merece uma pessoa dessas? Hoje Peraí que eu...
E tem gente que às vezes vê, eu não sei se é por medo ou por negligência, não impede, não faz nada, né? O estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Bom, nós com essa tragédia do Rio Grande do Sul, né, as pessoas estão aprendendo a ter amor ao próximo e a ajudar. Foi uma belíssima ajuda, mas infelizmente, mesmo assim, né, pessoas morreram e muitos animais devem estar presos em alguns lugares em que os socorristas não conseguem ver, né? Infelizmente, mas foi vamos dizer, uma ajuda belíssima de salvar, de se preocupar com as vidas de uma maneira geral. Salvaram cavalo, porco, agora morreram muitos animais, né? Mostrou no vídeo, na internet, um monte de porcos mortos. De qualquer maneira, iam matar os porcos para comer, coitados, né? Acabaram morrendo até com menos sacrifício, né? Porque costumam bater, né, na cabeça dos porcos para matar eles, ou esfaqueiam, ficam ali agonizando. Se houvesse falta de carne, as pessoas se habituariam a serem vegetarianas, né? Se bem que quem foi habituado a comer carne, às vezes tem que comer uma vez ou outra, né? Mas é uma vez ou outra, né? Também. Então, elas deveriam. Mês passado ou outro mês, eu fui fazer um exame de sangue, pedi, para ver como é que estava a minha vitamina B12, porque eu não... Difícil. Se eu comer carne uma vez no mês, comendo até, não sei, eu acho que é melhor comer, mas custa até já para descer, o frango, sei lá, mas custa para descer, sabe? Já. Eu fico me lembrando, né, o que fazem com eles. Eu fiquei surpresa e eu disse assim para o médico, puxa, quer dizer que a minha B12 está boa? Eu não como, é difícil eu comer carne, até de frango, de boi, nem essas coisas, nem linguiça, nem peixe. Que agora até eu de vez em quando como um peixinho, né? De vez em quando. Porque diz que tem fosfato para memória, eu estou com problema de memória. Mas pouquinho, muito pouco. Tava bom. Sabe qual foi a resposta? Mas tem muita coisa que tem vitamina B12. Tem muita coisa, quer dizer. Algumas verduras, alguns legumes, alguns cereais, etc, etc. Ou queijo que a pessoa come, ou ovo. O ovo pode comer porque o ovo ainda não é uma vida, né? Fiquei surpresa. Mas tem gente que não pode passar sem carne. Ai, tem churrasco aonde? Ela vai correndo para comer churrasco. Eu tive um tio que fazia churrasco. Era lá num lugar que eu nem sabia ir, era um outro tio que me levava. Fui lá só umas 2, 3 vezes só. Ele tinha aviário, vendia galinha. Como me custava. Ver aqui, churrasco, queimando a carne, né? E as pessoas comiam com perfume de caca de galinha, né? Eu, sinceramente, eu ficava lá no meu canto, nem falava com o resto lá dos parentes. Eu ficava no meu canto, eles também não falavam comigo não, que perceberam que eu era diferente, né? Então eles também não falaram comigo. Prima, esposa desse meu tio. E era um ladrãozinho, sabe, que ele fazia, contando.
Porque as pessoas gostam de contar as coisas ruins que fazem, né? Quem mora naquelas redondezas é gente que não tem dinheiro, né? Tem pouco dinheiro. Trabalham, mas tem pouco, né? Ali nas redondezas. Porque eu só conhecia ali, a gente ia direto no lugar onde ele morava, tinha umas casas por ali, era tudo deserto. O safado, quando a pessoa escolhia, aí ele levava lá para pesar, você que enchia o papo naquela hora do frango, né? Enchia o papo para ficar mais pesado e botava lá uns negocinhos na balança. E aí a pessoa pagava mais do peso que tinha. Ele morreu assassinado na porta de casa, foram lá e mataram, não se sabe quem foi, se desconfia, mas estava se separando da mulher porque ela descobriu que ele tinha um amante. Outra pessoa que disse que achava quem mandou fazer esse serviço. Morreu ali na hora. Ele, quer dizer, a mulher não estava aceitando, é por causa de dinheiro, da separação, que tinha que dar metade lá para ela e estavam brigando por causa disso. Então ele é uma pessoa muito materialista e imagina onde ele não está. Isso eu não pedi resgate, eu pedi resgate por um tio que morreu há uns 4 anos atrás, mas a ele eu não pedi não. Ele que desperte por ele mesmo. E também nem lembrei, né? Nem lembrei dele. Que eu conheci muitos anos depois esse tio aí. Por que as pessoas fazem isso? Já está ganhando seu dinheirinho, né? Está dando certo, está dando para as despesas. Tinha um amigo de uma caminhonete, a casa era boa, que ele construiu lá. Então, para que fazer essas coisas com pessoas que não têm um poder aquisitivo bom? Nem deve fazer para quem tem também, né? Mas é pior ainda quando a pessoa faz isso numa pessoa que tem pouco poder aquisitivo. Como, por exemplo, um assaltante, a dívida do assaltante que assaltar um trabalhador que ganha o salário mínimo vai ser muito pior, 100 vezes mais do que um ladrão assaltar uma pessoa que tem um nível financeiro bom, que para ela não vai, creio que não vai fazer falta, mas para o trabalhador vai. E eles vão lá no trem, vão lá no bonde, e vão no trem, vão no ônibus, né? Vê até que é um trabalhador e vai e assalta. Não tem compaixão, né? Vai lá assaltar o aposentado, que tem um salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Os drogados que obrigam pai e mãe, assalariados ou aposentados com salário mínimo, a dar ainda o pouco dinheiro que tem para eles. Para ele, débil mental, usar as drogas, que é um débil mental. Aí eles, com o tempo, acabam se negando e eles pegam e matam os pais. Imagina o que ele co-criou dentro dele, né? Para ir num lugar que vai ficar lá e vai ficar agoniado lá, né? Vai ficar agoniado. Bom, acho que tem que ler a frase novamente.
Ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou, só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo fato do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo áspero. E daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haveres roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe, ou o pai que servia de amparo aos filhos? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Pois é, mas as pessoas não podem sentir mágoa, senão elas vão para um umbral onde tem lama e ficam ali dentro da lama porque elas ficaram com aquela ideia de mágoa sempre. Não pode ficar assim. Por isso que a gente tem que perdoar, tá? Não pode. Mas além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio? Nada mais restará, pois senão a satisfação de sede de vingança. Triste satisfação. Quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Então, a pessoa que ficou magoada foi lá. Aí matou o cara, isso é vingança. Então, como ela fez um crime, ela vai, apesar de ter sido vítima, apesar do parente dela ser uma vítima, ela quis, vamos dizer, fazer justiça pelas próprias mãos, ela vai lá para a escuridão, para as trevas, tá? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles formarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizesse. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões, com elas as dos duelos, das guerras, que são os duelos de povo a povo. Eu vou parar por aqui porque é muito extenso.
Vou ficar por aqui. Próximo eu continuo, porque senão vai ficar muito extenso. Hoje, essas novas informações, a gente entende mais por que não pode fazer isso e aquilo. Mesmo que a pessoa, vamos dizer, tenha razão, né? Em sentir isso e aquilo, mas não pode, porque nós somos co-criadores e criamos a nossa própria... Agora me falha a palavra. Nós criamos a nossa dívida, né? Como os criminosos aí dentro da prisão, por não sei quantos anos, presos, e as pessoas ficaram presas lá nos umbrais da vida, né? A pessoa que perdoa o outro, ela vai se sentir até leve. Aquele que não perdoa vai sentir seu corpo carregado, vai começar a produzir larvas astrais, vírus astrais, como é que chama? Bactérias, doenças que passarão para o físico. E dentro do lar onde vive ou no trabalho, ela projeta aquela energia negativa. E aí começa a atrair as trevas, os magos negros e outros, que acabam utilizando a mente dessa pessoa para o mal, incentivando-a para fazer o mal. Gente, vou escrever aqui no canal EPA, porque ele saiu da Casa da Plataforma, do médio Pedro Augusto. Ele deu uma dica de várias ervas em que tira as nossas larvas astrais. Eu só indico quando eu faço a experiência. Eu fiz a experiência, eu só anotei 2 porque é fácil de encontrar. O resto das outras ervas, eu acho que é difícil, nem anotei. Ficaria mais forte todos juntos, né? Mas isso aqui já foi suficiente. Alfabaca e IP às vezes vende em saquinho, né, pequeno, que isso é para fazer chá, ou vende a granel. A granel sempre sai mais barato, porque você compra o mesmo preço do saquinho, você compra uma quantidade maior pelo mesmo preço. Bom, e aí eu fiz a experiência, coloquei um pouco de cada um, fervi um pouco, né, porque tem que ferver um pouco para sair, coei, levei lá para o boxe e joguei daqui para baixo, mas joguei também na frente, eles mandam sempre daqui. Nunca, não coloque na cabeça não. E botei o restinho assim tal. Bom, da cintura para cima, eu sinto uma leveza, eu sinto assim, como se essa parte do corpo estivesse refrescante. Eu estou com problema na parte de baixo lombar, da coluna, não sei se por isso eu não senti nada aí,
porque tá brabo. Agora estou melhorando até com o tratamento, mas dói muito, sabe? Dói muito. Chegava até a esquentar, cheguei até a ter febre. Esquenta essa parte do corpo, não sei, quando tem inflamação, né? Esquenta a parte que tem inflamação e todas as articulações. E eu tenho problema, tenho artrose na coluna. E artrose nos joelhos. Bom, aí... na verdade, eu não sei se é para colocar antes do banho ou depois do banho. Eu preferi colocar antes do banho, para depois, né, poder. Aí esperei um pouquinho. Coloca, espera um pouco, tá? Espera um pouco. Lá pro final do mês eu vou fazer de novo. Ainda estou sentindo. Tem quase uma semana já, né? Não, ainda não tem uma semana. Não. Pô, eu ainda consigo sentir. Parece que eu estou refrescada. Olha que eu de vez em quando já experimentei de arruda, de Guiné. Agora, que é muito bom, que eu gosto, eu me sinto bem, me sinto leve, é difícil de encontrar. Quando eu encontro o alfazema, eu encontro umas sementinhas, assim. Não é uma erva, umas sementinhas com perfume muito bom. Eu tenho encontrado assim, eu nunca encontrei. Então, eu faço a mesma coisa. Ponho um punhadinho, não precisa muito não, ferve um pouquinho e joga no corpo. Essa até pode botar depois, porque até você vai ficar com perfume bom. Ela te dá assim leve, você se sente leve. Agora, essas duas, quer dizer, a conclusão que eu cheguei é que eu estava com larvas astrais. Por quê? Houve 2 anos que minha família foi lá à terra deles, tive que ir, e era muito frio, era temperatura de 2 graus, 3 graus, houve um dia até que foi abaixo de 0. E a gente tinha que tomar vinho todo dia, e lá na pensão davam vinho, que estava incluído na refeição, e fiquei tomando vinho. No Natal a gente também tomava aqui em casa. Deve ter acumulado, né? E bota mais larvas astrais, todo dia, tomando. A pessoa que toma lá uma vez ou outra, não, mas a pessoa que toma assim todo dia, né? Eu sei que funcionou e estou dizendo para vocês. Por quê? Às vezes as pessoas moram com parentes muito irritantes, né? Você fica irritado. Então, de vez em quando, não é para tomar sempre, hein? Vê lá, porque tomar sempre faz mal. Pessoas pensam que, vai fazer todo dia, fazer toda semana. Não, isso não é para fazer nem toda semana. E então, ela vai, porque a convivência com pessoas negativas, que foi o meu caso, meus parentes eram negativos, a gente vai também produzindo, porque acaba que você fica com uma raivinha do parente também, né? Se você não foi habituado a nenhuma religião, então você fica à deriva. E aí, porque não me habituaram em religião nenhuma. Eu é que depois procurei, acabei sendo evangélica, depois saí de ser evangélica. Eu é que procurei. Ou a espiritualidade fez eu procurar, não sei. Então, a convivência com essas pessoas nos contamina também. Então, de vez em quando é bom fazer aí. Eu tenho amizade com uma senhora que ela já trabalhou no terreiro, ela cisma que eu tenho que tomar de vez em quando, tudo é muito bom em Guiné. E mesma coisa que nada, eu não sinto nada. Se faz efeito, eu não sei, eu sei que eu não sinto nada.
Agora, você usa uma coisa e sente diferença no teu corpo, para bem, aí a gente deve indicar, né? Bom, então fica aí, eu retornarei a falar sobre esse chá, essa erva, outras oportunidades, que é porque às vezes tem gente que está assistindo o vídeo pela primeira vez, e é bom a gente espalhar isso, porque ajuda a limpar a pessoa, e pode ser que limpando a pessoa, ela seja atraída para estudar um pouco sobre a espiritualidade, para pensar no amor incondicional, na compaixão, na paciência, na tolerância, né? Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Ficar por aqui.